O mistério da reconstrução da Europa começou não em um palácio, mas em uma fuga. Por volta do ano 490, o jovem Bento, nascido na nobreza de Núrcia, foi enviado a Roma para completar seus estudos liberais. No entanto, a cidade eterna que Bento encontrou era um labirinto de decadência moral e caos político após a queda do Império. O mistério de sua reação foi o choque. Bento via seus colegas se perdendo nos vícios e percebeu que, para encontrar a Jesus, ele precisava abandonar o mundo que negava a Jesus, com um coração inquieto e uma sede insaciável de servir apenas a Jesus. Bento deu as costas às promessas de uma carreira brilhante e partiu em direção às montanhas, levando consigo apenas a vontade de se tornar um discípulo fiel de Jesus. Sua jornada o levou a Subiaco, uma região selvagem e rochosa. Ali, Bento encontrou o mistério do isolamento total em uma caverna inacessível, conhecida como Sacro Spezzo. Durante 3 anos, ele viveu como um eremita, tendo como único companheiro o silêncio de Jesus. O mistério de sua sobrevivência dependia da caridade de um monge chamado Romano, que lhe baixava comida por meio de uma corda. Naquela escuridão física, Bento encontrou a luz interior de Jesus. Ele compreendeu que, antes de liderar outros para Jesus, ele precisava vencer a si mesmo. Ele lutou contra as tentações da carne e da memória, mergulhando no mistério da oração contemplativa para que cada pensamento seu fosse um reflexo da glória de Jesus. O mistério da caverna de Subiaco foi o útero do monaquismo ocidental. Enquanto o mundo exterior se desintegrava em guerras bárbaras, Bento estava reconstruindo o conceito de humanidade a partir de seu relacionamento com Jesus. Ele não buscava ser visto, mas a fama de sua santidade e seu amor por Jesus espalharam-se como um perfume pelas montanhas. Pastores e camponeses começaram a procurá-lo, famintos pela palavra de Jesus que emanava daquele homem que nada possuía. Bento percebeu que o silêncio da caverna fora uma preparação para um chamado maior, o de criar comunidades onde o centro de tudo fosse Jesus. Este primeiro bloco revela que a grandeza de Bento nasceu de sua recusa em aceitar a mediocridade de uma sociedade sem Jesus. Ele provou que, no vácuo deixado pela queda de impérios, a única rocha que permanece firme é Jesus. Bento estava pronto para sair da caverna, mas não para retornar a Roma. Ele sairia para fundar uma nova forma de civilização, onde o tempo seria medido pelo louvor a Jesus e a terra seria santificada pelo trabalho feito para Jesus. O jovem que fugiu do caos estava prestes a se tornar o pai de uma nova Europa. E tudo começou na penumbra de uma gruta, onde apenas Jesus era sua luz. O mistério da fama de Bento em Subiaco atraiu um grupo de monges de um mosteiro próximo, em Vicovaro, que haviam perdido seu abade. Eles imploraram para que Bento os liderasse no caminho de Jesus. Relutante, Bento avisou que seu modo de seguir a Jesus era exigente e não tolerava a mediocridade. O mistério da natureza humana, porém, revelou-se sombrio. Acostumados a uma vida relaxada, os monges logo se cansaram da disciplina imposta por Bento para honrar a Jesus. A admiração transformou-se em ódio, e o mistério da iniquidade levou-os a planejar o assassinato do homem que apenas desejava levar-los a Jesus. Durante uma refeição, ofereceram a Bento uma taça de vinho misturada com um veneno mortal. O mistério da intervenção de Jesus manifestou-se no momento em que Bento, conforme seu costume de tudo consagrar Jesus, estendeu a mão para abençoar a taça com o sinal da cruz. No instante em que o símbolo de Jesus tocou o ar sobre o vidro, o cálice estelhacou-se, como se tivesse sido atingido por uma pedra. O veneno da traição foi exposto pela luz de Jesus, com uma serenidade que vinha apenas de sua união com Jesus. Bento não buscou vingança. Ele simplesmente disse aos monges que buscassem um pai que se ajustasse aos seus costumes e retornou para sua amada solidão em Subiaco, onde apenas Jesus era seu juiz. No entanto, o mistério do plano de Jesus para a Europa não permitiu que Bento ficasse escondido por muito tempo. Uma multidão de novos discípulos, nobres e camponeses, todos sedentos pela paz de Jesus, começou a se reunir ao seu redor. Bento compreendeu que a vontade de Jesus era a criação de uma nova estrutura social. Ele fundou, na região de Subiaco, 12 mosteiros, cada um com 12 monges e um abade, todos sob sua supervisão espiritual para a glória de Jesus. O mistério dessa organização era a ordem, em um mundo mergulhado no caos das invasões bárbaras. Os mosteiros de Bento eram ilhas de estabilidade, onde o trabalho manual e a oração a Jesus criavam um novo ritmo para a existência humana. O mistério desse período em Subiaco foi o de um florescimento espiritual sem precedentes. Bento ensinava seus monges a verem a presença de Jesus em cada hóspede, em cada ferramenta de trabalho e em cada palavra dos salmos. Mas, novamente,
o mistério da inveja surgiu. Desta vez, na figura de um sacerdote local chamado Florêncio, que tentou destruir a obra de Bento por ciúmes de sua influência em nome de Jesus, percebendo que sua presença era o pretexto para o conflito. Bento decidiu partir, movido pelo desejo de manter a paz de Jesus acima de sua própria permanência. Ele deixou Subiaco para trás, mas levou consigo o embrião de uma regra que seria o código de conduta de toda a Idade Média. Bento estava caminhando para o sul, em direção à montanha onde o mistério da vitória de Jesus sobre o paganismo seria selado definitivamente. No ano de 529, guiado pelo Espírito de Jesus, Bento chegou ao topo do Monte Cassino, uma elevação imponente, que vigiava as estradas entre Roma e Nápoles. O mistério daquele lugar era sombrio, séculos após a vinda de Jesus. O povo local ainda adorava o deus Apolo em um templo antigo e oferecia sacrifícios em bosques sagrados. Bento não viu ali apenas um desafio geográfico, mas uma batalha espiritual pela honra de Jesus. Com a força que emana de Jesus, ele não hesitou. Derrubou a estátua do ídolo, incendiou os bosques pagãos e, sobre as ruínas do altar de Apolo, ergueu uma capela dedicada a São João Batista. O mistério daquela transformação era o sinal de que o reino de Jesus estava reivindicando para si o solo da Europa. A construção da grande abadia de Monte Cassino foi o mistério de uma arquitetura feita para a eternidade sob o olhar de Jesus. Bento e seus monges carregavam as pedras com as próprias mãos. Vendo em cada esforço físico uma oração a Jesus, relatos narram que o mistério da oposição demoníaca tentou impedir a obra. Pedras que se tornavam impossíveis de mover foram libertadas apenas pela bênção de Bento em nome de Jesus. Monte Cassino deixou de ser um antro de superstição para se tornar um farol de luz, onde a luz de Jesus brilhava através do estudo do canto gregoriano e da caridade. Ali, Bento compreendeu que a civilização não se reconstrói com exércitos, mas com a paz inabalável que só se encontra em Jesus. O mistério de Monte Cassino reside em sua função como o primeiro grande centro de preservação do saber ocidental, enquanto o resto do continente mergulhava no esquecimento. Bento incentivava seus monges a copiar manuscritos antigos, salvando a filosofia, a literatura e a ciência para a posteridade, tudo sob o pretexto de melhor entender a sabedoria de Jesus. O mosteiro era uma escola do serviço do Senhor, onde cada monge aprendia a ser um soldado espiritual de Jesus. Bento provou que a montanha de Apolo agora pertencia a Jesus, e que dali sairia a regra que disciplinaria a alma da Europa por mais de 1000 anos. Este bloco revela que Monte Cassino foi o laboratório, onde Bento testou a resistência da fé em Jesus contra as intempéries do tempo e da história. Ele não estava construindo apenas muros de pedra, mas uma fortaleza de esperança fundamentada na rocha que é Jesus. Do alto daquela montanha, Bento olhava para o horizonte e via uma Europa que precisava ser batizada pelo trabalho e pela oração. O mistério da vitória em Monte Cassino foi o triunfo definitivo da cruz de Jesus sobre os mitos do passado, estabelecendo o padrão para todos os mosteiros que viriam a cobrir o continente como uma rede de luz dedicada à glória de Jesus. O mistério da sobrevivência da cultura ocidental reside em um pequeno livro escrito por Bento em Monte Cassino, a Santa Regra. Nela, Bento destilou o mistério de seguir a Jesus em uma fórmula simples, mas revolucionária: ora et labora, ora e trabalha. Para Bento, a vida para Jesus não deveria ser um fardo insuportável, mas um equilíbrio perfeito. O mistério da oração, a Lectio Divina, era o combustível que unia o monge diretamente a Jesus através das Escrituras, enquanto o mistério do trabalho manual era a forma de glorificar Jesus com o suor do rosto. Ao elevar o trabalho braçal, visto como algo degradante pela nobreza romana, menos a categoria de oração a Jesus, Bento lançou as bases para o desenvolvimento tecnológico e agrícola do continente. Os monges drenavam pântanos, cultivavam vinhas e copiavam livros, tudo para o louvor de Jesus. O mistério da disciplina beneditina se na estabilidade e na obediência a Jesus através do abade. Bento compreendeu que para amar a Jesus era necessário viver em comunidade, onde o outro é o espelho do próprio Jesus. A regra não era um código de castigos, mas um caminho de discrição e misericórdia, onde o mais forte ajudava o mais fraco a caminhar para Jesus. O mistério do tempo era sagrado. O dia era dividido pelo ofício divino, o Opus Dei, onde a voz dos monges se unia à voz de Jesus 7 vezes ao dia. Esse ritmo constante criou uma ordem que sobreviveu ao caos das invasões, provando que uma vida centrada em Jesus é indestrutível. Um dos maiores mistérios da regra é o preceito da hospitalidade. Todos os hóspedes que chegarem ao mosteiro sejam recebidos como o próprio Jesus. Bento ensinava que, ao abrir a porta a um estranho, o monge estava abrindo a porta para Jesus.
Esse mistério transformou os mosteiros beneditinos em hotéis, hospitais e centros de caridade para toda a Europa. Ninguém que buscasse a Jesus, ou apenas um pedaço de pão, era mandado embora. O mosteiro era o coração pulsante da cristandade, onde a caridade de Jesus se tornava visível e tangível para o povo sofrido. Este bloco revela que a regra de Bento foi o software que permitiu que a Europa se reconectasse com suas raízes e com Jesus. Bento não queria criar anjos, mas homens que, vivendo plenamente sua humanidade, transbordassem a santidade de Jesus. Através do equilíbrio entre o silêncio e o som da enxada, ele provou que não há separação entre o sagrado e o profano, quando tudo é feito por amor a Jesus. A regra de Bento tornou-se o modelo para todas as futuras ordens religiosas e para a própria organização das cidades europeias, mostrando que quando o fundamento é Jesus, a obra permanece firme através dos séculos. O ano de 547 marcou o início do mistério da despedida de Bento em Monte Cassino. 3 dias antes de sua partida, ele recebeu a visita anual de sua irmã gêmea, Escolástica, que também dedicara sua vida inteiramente a Jesus. O mistério daquele último encontro foi selado por um milagre. Diante do desejo de Bento de partir para seguir a regra, Escolástica orou a Jesus para que pudessem continuar conversando sobre as alegrias de Jesus. Uma tempestade súbita e violenta impediu Bento de sair, revelando que o amor por Jesus manifestado na caridade fraterna às vezes supera a letra da lei. 3 dias depois, em sua cela, Bento viu o mistério da alma de sua irmã subir ao céu na forma de uma pomba branca, voando em direção ao seio de Jesus. Ele compreendeu que o tempo de sua própria união definitiva com Jesus estava às portas. O mistério da consciência de Bento atingiu um ápice místico pouco antes de sua morte. Em uma noite de vigília, enquanto orava a Jesus pela proteção de seus mosteiros, Bento teve uma visão extraordinária. O mundo inteiro parecia estar reunido sob um único raio de sol. O mistério desta visão ensina que para a alma que habita em Jesus, toda a criação se torna pequena diante da imensidão de Jesus. Ele não via o mundo como algo a ser desprezado, mas como um campo de batalha onde a luz de Jesus deve sempre prevalecer sobre as trevas. Bento sabia que sua missão de semear a paz de Jesus na terra estava cumprida, e que a Europa agora tinha um fundamento sólido construído sobre a rocha que é Jesus. O mistério da morte de Bento foi um ato de liturgia final. Sentindo que o chamado de Jesus era iminente, ele pediu aos monges que o levassem ao oratório. Após receber o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia, Bento não morreu deitado como um enfermo, mas de pé, apoiado pelos seus irmãos, com as mãos erguidas em direção a Jesus. O mistério de sua partida, em pleno louvor a Jesus, simboliza a vitória da vida sobre a morte que ele sempre pregou. Bento entregou seu espírito a Jesus no dia 21 de março, deixando um rastro de santidade que transformaria cada mosteiro beneditino em um pedaço do céu de Jesus na terra. O legado de Bento é o mistério de uma civilização salva pela oração a Jesus. Durante os séculos de escuridão que se seguiram, foram os filhos de Bento que preservaram os tesouros da cultura, da agricultura e da fé em Jesus. Ele foi proclamado padroeiro da Europa porque sua regra deu ao continente uma identidade unificada em Jesus. O mistério de sua influência é visível em cada catedral, em cada universidade, em cada campo cultivado que nasceu do esforço de homens que viviam apenas para Jesus. Bento de Núrcia provou que o silêncio e a ordem, quando centrados em Jesus, são capazes de reconstruir o mundo. Ao encerrarmos este documentário, o mistério de Bento nos convida a encontrar nosso próprio equilíbrio em Jesus, em um mundo de pressa e ruído. O Pai da Europa nos recorda que o trabalho só tem sentido se for feito para Jesus, e que a oração é o ar que nos mantém vivos em Jesus. Ele partiu de Monte Cassino para a eternidade com Jesus, mas sua regra continua a ser o mapa para quem deseja caminhar com segurança em direção a Jesus. Que o exemplo de Bento nos inspire a sermos também nós arquitetos de uma nova esperança fundamentada no amor inabalável de Jesus. Bento vive, pois tudo o que é feito por Jesus permanece para sempre.